Se você quer um bom motivo para fazer orações, bom motivo para conversar com Deus, entre os muitos, Jesus deu um que nós veremos hoje. Ore para que você não caia diante da tentação. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22, agora a partir do verso 39, é um grande capítulo, estamos aqui acompanhando. No nosso vídeo anterior, tem uma discussão muito interessante que eu sugiro que você volte lá para acompanhar sobre método de interpretar a Bíblia, ou métodos. E eu uso para isso o texto que a gente acabou de ver nesse vídeo anterior, onde Jesus mandou comprar espadas. Como é que a gente interpreta isso segundo metodologias diferentes e aqui conclusões que a gente chega? Se você está interessado, não viu, volte lá, porque naquela metodologia lá a gente usa para um monte de coisa. Mas aqui, como de costume, ou seja, isso já era feito ocasionalmente e com frequência, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus está onde agora? Em Jerusalém, capital do mundo. Essa é uma expressão que eu uso, não é bíblica. Jesus está lá, finalzinho do seu ministério terreno. Ele já passou um bocado de tempo no templo, pregando lá, ensinando. Celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Já ensinei para vocês que o que nós celebramos não é a Páscoa. Ainda que a gente use a data da Páscoa, o que nós celebramos é a ceia do Senhor. Porque a Páscoa é celebrada matando um cordeiro, assando, usando ervas amargas, pão sem fermento. Tem que comer o cordeiro, não pode deixar nada, então tem que juntar várias famílias. Se por acaso sobrar alguma coisa, tem que queimar, não pode deixar nada para o dia seguinte. Aquilo lá é Páscoa. E a Páscoa comemora o quê? A libertação do povo de Israel da opressão do Egito. E a Santa Ceia comemora o quê? A memória do Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então o que nós celebramos é Santa Ceia, ainda que a gente lembre especialmente disso por ocasião da Páscoa. Então, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, que é um monte que fica ali coladinho em Jerusalém. Estamos falando da Jerusalém de 2000 anos atrás, tá? Geografia daquela época, limites da cidade naquela época, não os atuais. Então eles vão para lá como de costume. E os discípulos seguiram Jesus. Tinham já celebrado a sua ceia, né? Ceia pascal, e para lá foram. Chegando ao lugar, o Senhor falou o seguinte: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele mandou eles orarem. Ele já tinha anunciado que Simão Pedro negaria Jesus 3 vezes. Ele já tinha anunciado que ele ia para a cruz, que ele ia morrer. Ele anunciou muita coisa. Ele falou assim, agora vamos orar. E todo dia é dia de orar. Mas em especial nesse momento que eles estavam celebrando a primeira libertação, que foi a libertação histórica, né, dentro da história dos judeus. E estão para viver a segunda, que é a libertação, vamos dizer assim, escatológica, né, que se refere ao fim de tudo e ao fim também como finalidade, né, e aí se usa uma outra palavra para isso, mas eu vou evitar complicar a sua vida. Mas assim, aquela grande libertação, mais importante ainda nessa hora, orar. E orar para quê? Para não cair em tentação. Porque é nos grandes momentos que a tentação vem. E aí, ele se afastou a uma pequena distância. Ele falou, vocês aqui orem para não cair em tentação. E ele avançou. E ele se ajoelhou e começou a orar. Vamos pegar isso para a gente? Aliás, toda a Bíblia a gente tem que pegar para a gente e buscar algum conteúdo para nós, né? Qualquer texto da Bíblia que a gente lê, a gente tem que pensar assim, o que isso aqui está falando para mim? Nem todo o texto é para a gente imitar. A Bíblia tem, por exemplo, relatos de pessoas cometendo pecados. Mas a gente olha para isso e pensa assim, bom, então eu tenho que me cuidar para não cair na mesma coisa. Aqui, o Senhor levou os discípulos para o Monte das Oliveiras e falou assim, vocês fiquem aqui e orem para não cair em tentação. E aí ele foi orar. Ele mesmo foi orar. Jesus orava. Como é que eu posso não orar? Como é que eu posso optar, escolher uma vida sem oração ou uma vida pobre em oração se Jesus orava? Gente, tem tanta gente que só lê a Bíblia, ou até nem lê, né? Escuta a Bíblia só quando vai à igreja. Tem tanta gente que só ora quando ora na igreja. Ore em casa.
ore todo dia. Está escrito na Bíblia, orem sem cessar. Não é a ideia de orar sem parar. Não abandone a oração. É nesse sentido, sabe? Não abandonem, não larguem esse hábito. Jesus foi orar. Vamos orar nós também. E o que ele falou? Primeiro que oração é para o Pai, né? A gente fala com Deus. A não ser o fariseu que ora para si mesmo, né? E fala assim, que bom que eu não sou que nem os outros, né? Mas aqui Jesus estava orando. Pai, isso aqui é fantástico, tá? Porque até Jesus revelar a Deus como Pai, não se entendia isso, né? Deus como Pai. Se entendia Deus como Senhor, como Rei. Mas Jesus traz para nós que Ele é o Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que cálice que é esse? Vamos lembrar que Jesus, ainda há pouco, na ceia, no segundo cálice, Ele falou que é o sangue da aliança, né? Nós lemos aqui, anteriormente, verso 20 do capítulo 22. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, o cálice que Jesus fala aqui é o derramar do sangue dele. Ele está indo para a cruz. E ele fala, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele suplica, ele está diante da cruz. Mas ele põe em primeiro lugar a vontade de Deus. Fala, Senhor, se tu queres, se quiseres, se for da tua vontade, faz isso por mim. Mas sempre a tua vontade. Então, se é para afastar o cálice, é pela tua vontade. Se não é, é pela tua vontade. Sempre a tua vontade. Essa tem que ser nossa oração. Me ensinaram uma vez, e eu compreendi lendo a Bíblia que é isso mesmo, que a gente não deve nem orar pedindo assim para Deus abençoar o que a gente quer fazer. O mais inteligente é a gente orar para Deus colocar a gente naquilo que Ele já pensou para nós e que Ele vai abençoar, porque foi Ele que planejou. Senhor, me deixa enxergar os teus caminhos para andar por eles, porque eu já sei que são abençoados. O que é isso? Seja feita a tua vontade. Se Deus quer que eu seja carpinteiro, não adianta eu pedir, Deus me abençoa, porque eu quero ser eletricista. Deus é bom, cuida da gente, mas é mais legal dizer assim, Senhor, qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Faça a tua vontade. E aqui o Senhor estava orando pelo destino dele e o nosso. Então ele falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes, mas faça-se a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para Jesus dizer isso, não seja feita a minha vontade, Jesus pediu para que não fosse feita a vontade dele. Por quê? Porque nesse momento ele estava encarnado, ele estava em forma humana e ele sabia o que era a dor. Essa é uma coisa importante para você nunca esquecer. Jesus sabe o que você passa porque ele sujou os pés na poeira dessa terra. Ele chorou lágrimas quando seu amigo Lázaro estava morto. Ele chorou quando viu Jerusalém e sabia que aquele povo ia morrer por causa dos seus pecados. Jesus teve fome quando estava faltando pão, que ele estava no deserto jejuando. Jesus estava tão cansado que ele dormiu num barquinho sacudindo da tempestade, porque ele estava muito tempo sem dormir direito, cuidando dos outros e orando. Então, se você está sofrendo, o Senhor a quem nós servimos, Ele sabe do seu sofrimento, não por teoria, não porque lá de cima Ele olhou, mas porque Ele veio aqui embaixo e viveu o sofrimento, e o sofrimento máximo, de morrer na cruz por nós. E apareceu então um anjo do céu e o fortalecia. Esse momento foi tão especial que veio um dos servos de Jesus, lá das regiões celestiais, um anjo, para fortalecer ele, para trazer para ele as palavras de conforto que ele precisava ouvir naquele momento. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Jesus aprofundou a sua oração. Veja que se você está em angústia, mesmo que Deus mande um mensageiro, a palavra anjo quer dizer isso, tá? Mensageiro. E às vezes o anjo que a gente recebe é um amigo que traz uma mensagem para a gente que a gente reconhece, assim, essa mensagem aqui, ela veio do céu. Só que às vezes essa mensagem, ela não tira a nossa angústia. Eu já tive que abraçar um amigo
que havia perdido o pai. Naquele momento. Não existem palavras que confortem. Mas eu pude levar meu abraço e orar por ele e pedir a Deus que o confortasse naquela hora. Então eu fui ali um mensageiro levando essa palavra de Deus para ele. Tirou a dor do coração dele? Não. Ele continuou orando. Jesus foi aqui, recebeu a visita de um anjo do céu. Então, o mensageiro do céu. Só que ele continuou angustiado. E ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Já tentaram interpretar que Lucas estava sendo aqui alegórico. E que ele queria dizer assim, olha, tanto suor que parecia sangue. Só que tem um problema. Essa figura de linguagem não existe. A gente não encontra nem em Lucas, nem em nada da literatura grega da época, essa figura de usar o muito suor como sangue. Então essa já não cabe. E o interessante é que recentemente, no século XX, se descobriu dentro dos estudos que é possível um ser humano estar num estado de aflição tal que, de fato, começa a extravasar conteúdo dos vasos sanguíneos e no próprio suor aparece sangue. Então, fisiologicamente, isso é possível. Então, a interpretação que era tanto suor, era só suor, ela não cabe nem numa interpretação da literatura e também, agora a gente tem o fato que se sabe que é literal mesmo, né? Então, são duas coisas que indicam que era sangue mesmo. Então, Jesus suou sangue e essas gotas caíram no chão. Quando ele se levantou da oração, ele voltou aos discípulos e eles encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Que cena estranha! Ele anuncia o que vai acontecer, manda eles orarem para não cair em tentação. Ele tem a oração mais angustiada da vida dele e volta eles dormindo, mas não é o sono tranquilo. Eles estão dormindo dominados pela tristeza. A tristeza dominou eles. Ainda assim eles dormiram. Por quê? Porque não vigiaram e porque não oraram. Esse sono não descansa. Esse sono não resolve. É só o sono de quem não fez o que foi mandado fazer. Vigiar e orar. O que é vigiar? É ficar acordado. Na Bíblia é isso, né? Vigia, fica acordado e ora. Não é vigiar, ficar lá na frente do portão para ver se vem alguém. Fique acordado, preste atenção na sua vida e ore. E eles foram dominados pela tristeza. Por quê? A gente não sabe exatamente, mas a Bíblia dá indícios. Aparentemente eles estavam frustrados, vendo que estava se desenrolando na frente deles algo muito diferente das expectativas que eles tinham na época. E aí dormiram. E o Senhor falou, por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nova exortação, orem para que não caiam em tentação. A oração fortalece o ser humano, nos põe em comunhão com Deus, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não vá para o pecado. Se você está com dificuldade, todos nós estamos, você tem coisas que tentam você, e todos nós temos. Até Jesus foi tentado, só que ele não pecou. Ore. Você quer não cair na tentação, quer não cair no pecado? Ore. Você está diante de uma dificuldade e não sabe o que fazer porque a tentação continua. A tentação não é o problema. Ninguém vai para a perdição por ser tentado, mas por pecar. Então, ore para não cair na tentação. Então, quando Jesus falava ainda, chegou a multidão. Lembra que Judas armou com o pessoal lá da religião para pegar Jesus quando ninguém estivesse olhando, quando não tivesse a multidão? Então, chegou a multidão, mas não era a multidão do povo que estava ouvindo Jesus, era uma outra multidão. E com eles, Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudar Jesus com um beijo. Saudação oriental bem comum e bem típica, né? E Jesus perguntou assim, Judas, esse nome Judas, tá? É o mesmo nome Judá do Antigo Testamento. É que aqui está na forma grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então era muito comum na forma grega ter um S no final. Por exemplo,
os nomes, às vezes eles mudam um pouquinho, né? Vou dar aqui exemplos. Josué do Antigo Testamento é o mesmo nome Jesus no Novo Testamento. É o mesmo nome. Só que um traduzido do hebraico, o outro do grego. Jonas e João são o mesmo nome. Um vem do hebraico, outro do grego. Então o Senhor está falando com esse Judas que é o mesmo Judá. É o mesmo nome Judá, né? Judas, você está traindo o filho do homem com um beijo. Coisa sórdida. Traição com beijo. Sabe? Mas não, hoje assim, ó, a pessoa chega e fala assim, ó, eu vou armar para o cara ali, meu amigo. E como é que vocês vão saber quem é? É o cara em quem eu der um abraço apertado. Você está percebendo? É sórdido isso. E ao verem o que estava para acontecer, os que estavam com Jesus, quer dizer, os outros discípulos, os outros apóstolos, disseram assim, Senhor, atacaremos com espadas? Veja que aqui complementa o que eu lhe ensinei no último vídeo, né, sobre a ideia da espada e tal. Eles estavam com as espadas. Senhor, é para atacar? Aí entra no que o Antigo Testamento falava, e o Novo também fala sobre isso, né? Não agredir. Não agredir. Se eles fossem atacar com espadas, eles estavam agredindo. Isso não é autodefesa. Não é autodefesa, porque ali nenhuma vida estava sendo posta em perigo. Eles foram lá prender Jesus. Então é o que eu falei para você anteriormente, o cristão andar com uma arma em qualquer época, qualquer arma de qualquer tecnologia, de qualquer época que seja, e aí usar essa arma para ferir alguém que vem de prender, isso não é autodefesa não. Isso não é autodefesa, isso é agressão. A autodefesa é quando o cristão ou qualquer pessoa defende a vida. É na iminência da morte sua ou de outro que está perto, ele usa de um meio para não permitir que uma vida seja tirada. Aqui não era o caso. Então veja como eles também falhavam em entendimento. Senhor, atacaremos com espadas? E nem dá tempo de dar resposta. Um deles já puxa uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Algum deles aqui era um espadachim? A gente sabe que não. Como é que o cara foi lá e deu um corte na orelha? Eu suspeito que ele desceu a espada na cabeça do sujeito. Eles usavam uns elmos, tipo um capacete, né? Feitos de, às vezes só de couro, às vezes couro e metal. O que eu suspeito? Ele deu na cabeça, resvalou e cortou a orelha fora. Porque nenhum deles tinha essa destreza, né? Pegar uma espadinha, cortar a orelha. Não, eu acho que foi para matar. E Jesus falou, basta, tipo, para com isso. E tocou na orelha do homem e o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, ali olha quem estava, chefe dos sacerdotes, oficiais da guarda do templo e outros líderes religiosos, juntou a turma toda. Só relembrando, tá? Os guardas do templo eram judeus, não eram romanos. O templo tinha uma guarda de judeus, os romanos permitiam. Olha o que o Senhor fala para eles. Estou chefiando alguma rebelião? Isso aqui é uma rebelião, isso aqui é uma revolta. Jesus com 11 homens, isso aqui é uma revolta? Para que vocês tenham vindo com espadas e varas. A vara aqui ela não é exatamente um cacetete como a gente vê hoje, né? É mais uma haste longa que se usava para bater, para defender, enfim, era uma arma, né? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês nunca levantaram a mão contra mim. Jesus olhou eles no olho no templo, conversou com eles todos os dias. E lá eles faziam o quê? Ficavam quietinhos e saíam. Mas essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. 2 significados. Era a hora deles, porque estava escuro, então eles estavam sem a multidão ali que seguia Jesus. Então esse é um significado de trevas. E o outro significado de trevas é o domínio da maldade. Essa era a hora do domínio da maldade, porque eles se deixaram dominar pela maldade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima para a gente continuar esse capítulo, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.